Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Vamos te atualizar de cada negócio que o Fluminense está fechando ou está tratando. Então, antes de a gente poder falar disso, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor, nos ajude a chegar aos 13 mil inscritos. Também deixa o like nesse vídeo aqui, seu like é muito importante. Toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. E tem duas opções aqui. Uma é hypar o vídeo, é só você ir nos comentários, puxar para o lado, vai estar escrito hypar o vídeo, aproveita e deixa um comentário aqui também nesse vídeo. E também pedir se você puder se tornar membro do canal Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro do canal Falando de Flu. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar falando sobre os reforços do Fluminense para a temporada. Fluminense que já anunciou nessa janela de julho dois reforços, né? O Acosta. E o outro que está muito próximo de ser anunciado, talvez no momento que vocês vendo esse vídeo, ele já tenha sido anunciado, que é o Santi Moreno. Já está passando por exames médicos para poder assinar seu contrato com o Fluminense. O Acosta já está na Colômbia, juntamente com a delegação do Fluminense, que joga hoje contra o time do América de Cali, né, jogo que vai acontecer às 9h30, enquanto o Santi Moreno ainda passa por exames médicos e não pode estrear nessa fase da Copa Sul-Americana. O que me chama a atenção dessas duas contratações, que o valor de ambos os jogadores vai girar na casa ali dos 55, 57 milhões de reais. Para mim, o Fluminense poderia ter juntado esse valor e ter contratado um jogador, né, de renome, um jogador que chegasse aqui para resolver o nosso problema, que fosse o craque do time. Mas o Fluminense fez algumas apostas ali, né? O Acosta, até se a gente parar para observar as atribuições dele, o jogador passa pela base do Boca Juniors, jogou no Boca Juniors, jogou no Estudiantes, rodou um cadinho, é um cara que demonstra ter uma habilidade muito grande, mas a gente não sabe como que chega para jogar no Fluminense, até porque o cara estava jogando na MLS, e tanto ele quanto o Santi Moreno jogando na MLS, você joga menos jogos na temporada, não tem tanto desgaste, né? É muito diferente você estar jogando nos Estados Unidos para jogar no Brasil. Alguns jogadores sentem mais, outros sentem menos. Por exemplo, Thiago Almada era um dos craques lá da MLS e veio jogar no Brasil, foi destaque total no Botafogo, tanto que foi pro Lyon naquelas manobras, né, que o John Textor fazia, e já foi vendido também lá no futebol europeu. Então, para mim, eu quero observar muito esses dois jogadores para ver o que podem agregar. Muitas pessoas estão muito otimistas com a questão do Santi Moreno, pelo fato de ser um cara que chega em tese para ser substituto do Arias por jogar numa função parecida, ser colombiano, ser também um dos principais destaques do seu time. Então, ele chega assim, né, com esse algo a mais assim, da torcida ter uma observação por ele. Mas eu ainda continuo falando que eu acho que é muito cedo para a gente poder falar se são boas ou mais negociações. Mas para mim, o principal ponto que a gente tem que falar do Fluminense nesse momento é relacionado à zaga. O Fluminense precisa de um zagueiro com urgência. Por exemplo, para o nosso contra o Fortaleza, a gente tem apenas um zagueiro à disposição. Por quê? O Ignacio está machucado, o Thiago Silva está machucado e o Freitas foi expulso. Ou seja, só tem o Manuel para jogar na zaga. Aí provavelmente deve jogar com o Davi Schwintz e tudo mais. E o Fluminense, ao longo da semana, falou o nome de vários zagueiros que foram especulados no tricolor. Teve o Igor Rabelo, zagueiro que está no Atlético Mineiro, fez apenas 4 partidas nesse Campeonato Brasileiro, então talvez poderia já estar disponível para jogar, porém, parece que não vem, né? Foi apenas uma mera especulação. O Igor Rabelo também que foi especulado no início do ano no time do Fluminense, só que naquele momento, como não contou com uma boa aprovação da torcida, eles acabaram recuando a contratação dele e depois fez a contratação do Freitas, zagueiro que veio, né, do futebol peruano para o Fluminense. Outro nome também que foi muito especulado nesse início de janela foi o nome do Nino. Como que está a situação do Nino hoje para retornar ao Fluminense? Até a gente sabe, o time do Zente já descartou a possibilidade do Nino voltar para o Fluminense, porque falou que o Nino é titular absoluto lá e tem uma série de fatores. Só que a torcida tricolor, juntamente com alguns portais, estão se apegando talvez à possibilidade do Nino retornar para o Fluminense por causa de duas situações que aconteceram. Uma foi o quê? O Nino não foi relacionado para os jogos do final de semana. O Nino, ele foi relacionado, mas ficou no banco nele, que era titular absoluto do time, ficou no banco. Pode ter sido apenas uma questão de desgaste físico, alguma coisa assim, mas ele não foi relacionado para o jogo. Então, isso já começa a chamar um pouco de atenção ali. Será que o Nino vai vir? Será que não vai vir? E a segunda é que na Rússia está tendo uma mudança na regra onde vai diminuir o número dos estrangeiros. Então, ou seja, talvez com essa redução o Nino pode ser que não fique no plantel. Mas eu continuo achando que essa negociação do Nino é algo muito difícil de acontecer e eu acho pouco provável de acontecer. A gente só está trazendo aqui mais a critério de informações. E dos 3 nomes especulados, Igor Rabelo, Nino e do Gustavo Henrique, eu acho que o nome mais plausível de vir é o do Gustavo Henrique, né? Mas a gente sabe que o Corinthians não liberaria ele nesse momento, ele é o zagueiro titular do Corinthians, ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. O Corinthians, inclusive, quer a renovação do contrato do jogador, só que tem uma série de fatores que possam impedir a renovação desse contrato do Gustavo Henrique. Eu acho que o Gustavo Henrique poderia ficar no radar do Fluminense, talvez para o ano que vem.
porque bem a gente sabe, ó, Thiago Silva vai se aposentar, Manuel não deve ficar no Fluminense, então você vai precisar de zagueiros. E o Gustavo Henrique talvez vai estar livre no mercado, poderia ser uma boa pro Fluminense. Porém, no final, né, no início da noite dessa segunda-feira, surgiu uma notícia. Qual notícia? Que o Fluminense já fez uma proposta por um zagueiro, tá? Negocia com um zagueiro e não é nenhum nome desses que foram especulados. Aí está todo mundo, né, batendo cabeça para tentar descobrir qual que é esse nome. Porém, a diretoria tricolor guarda esse nome a sete chaves. Então, muito provavelmente, no decorrer dessa semana, a gente deve ter uma novidade relacionada a zagueiros. Só que eu continuo falando a seguinte, trazendo a seguinte afirmação do meu ponto de vista. Se for para trazer Igor Rabelo, for para trazer um desses caras que seja para compor elenco, cara, olha para a base. Se tem o Davi Schwintz, se tem o Loyola, é muito melhor você dar oportunidade para esses moleques que você não vai ter nenhum investimento para fazer, ainda vai estar preparando o futuro do Fluminense, então eu faria muito mais isso do que contratar algum jogador da base, algum jogador para compor elenco. Eu utilizaria a base para poder servir, né, como esses jogadores que a gente precisa. Então eu não contrataria ninguém e eu optaria por trazer esses jogadores que talvez já estão aqui, vão ter a chance de melhorar, vão ter o plano de jogar lá do Thiago Silva, então eu não traria jogadores para compor elenco. Se for para trazer, traz o Nino. Se for para trazer qualquer um, não traz ninguém, eu acho melhor fazer dessa forma, mas continua vendo o mercado do Fluminense se vai chegar alguém ou não. E para estar fechando esse vídeo, a gente também vai falar um pouquinho, né, de Fluminense e América de Cali, jogo que acontece hoje às 9h30, horário de Brasília, e o Renato Gaúcho pode mexer um pouquinho no time, né? Na escalação que o Portal GE trouxe, tem algumas mudanças. Como que o Renato Gaúcho pretende escalar o time do Fluminense para enfrentar o América de Cali? Fábio no gol, indiscutível. Lateral direita, Samuel Xavier. Zaga, Freitas e Manuel, até porque você não tem mais ninguém. E na esquerda, tem uma dúvida. Ele não sabe se vai jogar com o René ou se vai jogar com o Guga. Eu, particularmente, penso o seguinte: se o René tem condições de jogar, é melhor você jogar com o René do que jogar com o Guga. Embora o Guga tenha feito 3 partidas com a perna trocada, jogando pelo lado esquerdo, jogando bem, eu prefiro ter um cara da posição, um cara do ofício, do que você jogar improvisado. Mas eu continuo acreditando que o René corre por fora e que o Guga corre por fora e pode acabar tendo uma vaga de titular nesse time. Outro ponto que também é de muito debate nosso é o meio de campo. Lembrando, o Fluminense perdeu o Nonato no jogo contra o Bahia, o Nonato sentiu um problema no joelho, já retornou para o Rio, é desfalque certo para esse jogo, e o Renato tem uma dúvida ali. Ele especula-se, né, o portal já em duas possibilidades. As duas possibilidades que é especulado pelo Portal G, eu não colocaria nenhuma das duas, eu tentaria uma terceira opção. Mas o Portal G dá a seguinte escalação no meio de campo do Fluminense: Hércules, Martinelli, Lima ou Paulo Henrique Ganso. Eu optaria em vir com o Facundo Bernal, adiantaria um pouquinho o Hércules para fazer a função que é do Nonato. Por quê? O Lima, para mim, ele não foi muito bem no jogo contra o Bahia. E ele também já conta com uma má vontade gigantesca da torcida e tudo mais. Eu não veria com a opção do Lima. Se você jogar com o armador, você pode vir com o Paulo Henrique Ganso. Só que qual é o problema? O Ganso, ele vem nitidamente em jogos, por exemplo, você jogar na Colômbia, jogo fora de casa, que você precisa de mais combate no meio de campo, o Ganso não vai ser esse cara que vai ficar correndo o tempo todo. Então por isso que eu optaria em vir com o Facundo Bernal, adiantaria um pouquinho mais o Hércules e seguraria o Ganso para o jogo contra o Fortaleza e para o jogo de volta do América de Cali. Mas eu tenho quase certeza que se o Renato não fizer a opção pelo Facundo Bernal, o Renato vai vir com o Lima de titular, fazendo a função que o Nonato faz. Para mim, de forma errada, porque realmente a temporada do Lima, a gente vê pelos números, não é tão boa igual foi outras temporadas. Outras temporadas ele conseguia fazer gols, conseguia ser mais útil. Nessa temporada ele não está conseguindo fazer isso. E no ataque, também vem essas especulações, mas muito provavelmente o ataque do Fluminense vai contar com o Serna, a escalação do Portal G, tá? Serna pela direita, Canóbio pela esquerda e Everaldo centralizado. Chegou a rolar um debate se existia a possibilidade do Germancano ser titular, porque o Germancano meteu 2 gols lá, Germancano dando um toque só na bola e tudo mais, porém parece que o Renato não vai fazer essa opção, vai vir com o Everaldo. Até faz sentido que ele nem levou o Everaldo para o banco, porque ele sabe que vai ser um jogo onde ele vai ter muito chutão, ainda mais com a zaga com Freitas e Manuel, então talvez ele vai precisar de um cara que faça mais a referência, faça mais o pivô. Por isso que eu acredito que o Everaldo vai ser titular nesse jogo, mas muito provavelmente o Germancano vai entrar no decorrer da partida para tentar fazer um gol ou outro. O que eu imagino de um resultado ideal? A gente conseguir chegar na Colômbia e não perder. Talvez arrancar um empate, vencer o jogo, mas não perder. Para a gente poder voltar para o Maracanã fazendo um jogo, né, onde vai ser o nosso jogo, onde a gente vai ter a bola, vai conseguir criar as jogadas, construir o jogo. Lembrando, o time da América de Cali já eliminou o Corinthians na Copa Sul-Americana e já eliminou o Bahia. Então é o terceiro brasileiro que eles pegam. Esperamos que o Fluminense esteja preparado para superar o time da América de Cali e consiga um bom resultado. É primordial pensar em classificação, conseguir fazer um bom jogo fora de casa e não perder, para quando chegar no Maracanã
tem uma condição total, né, de propor um jogo e vencer essa partida. Então, jogo hoje às 9h30 da noite, a gente vai ter pré-jogo aqui no canal, ainda estou ajustando melhor o horário. Pós-jogo também já é de praxe, né? O juiz apitou, você já pode correr aqui para ver o pós-jogo. E é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui. É muito importante você deixar seu like. Se inscreve aqui também no canal Falando de Flu, porque toda vez que você se inscrever aqui, você nos ajuda a chegar aos 13 mil inscritos. E também tem as duas opções novas. Uma é hypar o vídeo, é só você puxar pro lado, vai estar escrito lá hypar, só você hypar o vídeo. E a outra é se tornar membro do canal por apenas R$ 2,99. Inclusive, já tem um vídeo exclusivo para membros que eu gravei ontem. Então, dá uma conferida lá. E é isso, galera. Saudações tricolores e até a próxima.